Jesus te conhece. Ele sabe o teu amor por Ele. Mas os teus momentos de fraquezas têm sido constantes. Tu tenta acertar, mas falha. E tu estás cansado, cansada de viver nessa inconstância. E tu disseste ao Senhor: Senhor, me levante, me coloque de pé. Eu quero ser diferente. Eu quero vencer. E hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu não abro mão de ti. Uma coisa te peço.